Graça e paz, amados. Bom dia. Com certeza você teve uma noite de paz, uma noite de bênção dada pelo Senhor. E com certeza também um sono tranquilo, abençoado. Dormiu bem, acordou bem. E agora estamos juntos, nesse momento que vamos estudar a palavra de Deus juntos. Vamos ministrar de maneira assim que toque no teu coração. Isso que eu tenho pedido ao Senhor todos os dias, para que a palavra vá de encontro à sua necessidade, ao seu coração. E hoje nós estamos no domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo. E nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. Nós estamos tendo a nossa série de estudos na escola dominical, mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é a ressurreição de Cristo. E eu quero, antes de iniciar, amados, eu quero orar com você, clamar a Deus para que cada um de nós receba do Senhor esta palavra que vai tocar profundamente em cada coração. Oremos nesta hora onde você está. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Querido Deus, sem o Senhor nada nós podemos fazer, porque foi mesmo o Senhor que nos disse isso. Quando o Senhor falando nos diz: sem mim nada podeis fazer. Então, querido Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Nós vivemos na Tua dependência, debaixo da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, da Tua misericórdia. E por causa de vivermos assim e queremos viver assim cada dia, é que o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu, uma noite de paz, de um sono tranquilo, de descanso. Obrigado por estarmos nesse momento tendo o privilégio de podermos juntos estudar a palavra de Deus. Teus filhos que estão nas suas casas, ainda por causa da situação que nós estamos vivendo, mas cada um na presença do Senhor. Com certeza cada um tem sido tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo de Deus. E com certeza muita coisa tem sido revelada aos nossos corações. O Senhor tem mostrado muitas coisas a cada um. Então, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Como Teu servo, eu me coloco diante de Ti dizendo, declarando da minha dependência no Senhor. Fala conosco, Pai. Queremos ser edificados nesta manhã. E que cada coração que esteja vendo, Senhor, e aqueles que irão ver depois, que sejam tocados poderosamente, profundamente, pelo Teu poder, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Querido, vai mostrando, dando para nós um retorno aí, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, e vai nos ajudando também, né? Participando dessa maneira. O tema do estudo que eu quero dar nesta manhã, irmãos, é da tristeza profunda para a alegria extasiante. E está baseada no livro de João, no Evangelho que João escreveu, no capítulo 20, versículos 11 a 18, e eu vou ler o texto para nós entendermos toda a mensagem. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras?
a quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Aleluia. Queridos, aqueles que amam a Cristo com mais diligência e perseverança são aqueles que alcançam profunda comunhão e usufruem mais bênçãos das suas mãos. Maria Madalena, pela sua maneira de ser, pelo seu amor que tinha a Cristo, pela a consideração, pelo respeito, pela gratidão que ela tinha a Jesus Cristo, pelo que o Senhor havia feito na sua vida, que a havia libertado de tantos demônios que a atormentavam, essa mulher seguiu a Jesus e ela era seguidora fiel de Cristo, estava sempre ali, junto, por todas estas coisas que eu acabei de mencionar. Esta Maria Madalena não deixaria, irmãos, o sepulcro quando Pedro e João foram embora para a sua própria casa. Pedro e João vieram, olharam, Pedro entrou, viu que não estava mais ali e foi embora. Ele e João foram embora para casa. Mas Maria Madalena não. Maria Madalena ficou ali. O amor a Cristo que ela tinha fez honrar. Ela disse: eu não vou deixar de honrar o meu Senhor. E ficou ali. Ali era o último lugar onde o precioso corpo de Cristo fora visto por olhos humanos, irmãos, por olhos mortais. Por causa da grandeza da sua coragem, perseverança, cuidado e zelo, colheu uma recompensa riquíssima. E qual foi a recompensa? Isso nós vamos estudar, vamos meditar juntos. Qual foi a recompensa que essa mulher recebeu? Então vamos ver. Jesus havia morrido. Tiraram Jesus da cruz e o sepultaram. E ali foi colocado um selo, né? E aquele selo dizia que não podia ser violado aquele túmulo. E nós sabemos que os anjos vieram e aquele selo quebrou e Jesus saiu dali. Então, nada poderia segurar Jesus ali no túmulo. Mas, até aquele momento, que Maria Madalena, os apóstolos que foram lá, até aquele momento eles não sabiam o que tinha havido. Eles estavam sem nenhuma informação, eles não tinham nenhum conhecimento de que Jesus havia ressuscitado. Então, os horrores daqueles últimos dias que eles vivenciaram com Cristo não tinham diminuído no coração de Maria Madalena coisa alguma na consciência dela. Ela, tal como os discípulos, irmãos, não havia percebido ainda qualquer raio de luz da realidade da ressurreição de Cristo. Não tinha percebido nada. Nem um raio de luz. Alguém, alguma notícia, alguma palavra, nada. A sua mente estava completamente nublada por causa da sua profunda tristeza e desespero. Agora, eu gostaria de observar com os irmãos aqui 3 coisas interessantes. 3 coisas. Nós vamos observar aqui. Primeiro, foi porque Maria procurava um Cristo morto que ela não pôde encontrá-lo, pois ele não estava morto, e sim vivo. Muitos têm caído nesse mesmo equívoco, irmãos.
com muitas perdas para si mesmos. Em seus pensamentos assumem posição ao pé do Calvário como se Jesus ainda estivesse lá. Ficam honrando a Jesus como se ele estivesse morto. Ficam lá como se ainda ele estivesse na cruz. Com emoções, e essas emoções são muito verdadeiras. São verdadeiras nos seus corações, com uma nova inspiração a brotar no seu peito. Eles achando que isso vai trazer alguma coisa para eles. Porém, não têm experiência alguma com Cristo ressuscitado. Nenhuma experiência. Porque a mente dele, Maria Madalena, ainda estava pensando assim. Em Jesus morto, ela estava ali no túmulo para fazer o que era feito naquela época com as pessoas sepultadas, com os corpos, ia fazer aquilo, perfumar, envolver e tudo para cuidar do corpo, porque a visão de Maria Madalena ainda estava no Cristo morto. Então ela ainda não tinha tido nenhuma experiência com Cristo que havia ressuscitado. E hoje, irmãos, se nós não tivermos cuidado, e nós podemos ver pessoas que ainda veem Jesus morto, e por isso ainda honram Jesus morto. Não, Jesus vive e vive eternamente. A segunda coisa é, apesar de todas as suas buscas, Maria Madalena não se chegou a Cristo, mas foi Jesus quem a encontrou. Olha que coisa interessante no texto. Ela chegou ali estava chorando, honrando ali, sofrendo por causa da morte de Cristo. Os anjos falaram com ela, dizendo: você está procurando a quem? Eu estou procurando a Jesus. Sabe onde colocaram o corpo dele? Aí, veja, Jesus vem por trás dela, e ela olha para Jesus e vê que é Jesus, mas não reconhece. Ela não sabe que é Jesus que está ali. Vê aquele homem, mas não sabe que é Jesus que está ali. Não reconhece a Jesus. Então, apesar de todas as suas buscas, Maria Madalena não se chegou a Cristo, mas foi Jesus que a encontrou. A terceira coisa é, apesar de que o buscava com todo o seu ser, Maria Madalena não reconheceu a Cristo quando viu. Ela só veio reconhecer quando ouviu a voz de Cristo. Depois que Jesus disse para ela, disse assim: mulher, quem você está buscando? E ela disse, olhou, pensou que era o jardineiro, quer dizer, o jardineiro ali era o responsável para cuidar dos túmulos, né, de tudo ali. E ela achou que era o jardineiro que tinha pegado o corpo de Cristo, porque o túmulo estava aberto, a pedra tinha sido rolada, o selo tinha sido quebrado e ele não estava mais ali. E ela achou que tinha sido aquele jardineiro, que era o jardineiro que tinha pegado o corpo de Cristo e levado. E ela disse assim: olha, se foi você que levou o corpo dele, me diz onde está. Diz para mim onde está, porque eu vou buscá-lo. Eu quero. Ainda a mente dela estava em Jesus Cristo morto. Mas aí Jesus vira para ela, olha para ela e diz assim: Maria. Como quem diz assim: Maria, você está ainda me vendo como morto? Você está ainda me buscando como morto? Você está ainda agindo como se eu fosse morto, eu estivesse morto? Então, quando ele diz Maria, ela olha e então diz: ah, é o mestre. Então ela saiu desse momento de uma profunda tristeza para uma alegria extasiante, porque ela viu que era Jesus. Poucas pessoas, por mais corajosas que sejam, irmãos, se preocupam em caminhar no cemitério ao raiar do dia. Poucas pessoas. E Maria Madalena teve essa coragem de ir para ali. E ela foi. Depois que todos se aquietaram, ela foi para lá e ficou lá. Desde antes do raiar do sol, ela estava ali. Ela viu os anjos
olha só que recompensa ela teve, porque o Pedro e João não viram os anjos. Somente ela viu os anjos. Mas por quê? Porque ela perseverou ali. Ela estava ali. Infelizmente ainda querendo ver o corpo de Jesus. Mas os anjos chegam. Pedro e João não viram, não haviam visto, porque logo foram embora para as suas casas. O túmulo está vazio. Ele não está aqui, o corpo dele não está aqui. Então vamos para casa. Vamos para casa e vamos esperar o que vai acontecer, que a gente nem sabe o que vai acontecer. Na cabeça deles, ou alguém tinha tirado, ou feito qualquer outra coisa. Eles não tinham nenhuma ideia ainda, não tinham visto nada. Os anjos estavam ali. Maria Madalena teve esse privilégio de ver os anjos. E os anjos perguntaram para ela: você está buscando a quem? Ela disse: a Jesus Cristo. Eu estou buscando a Jesus. E aqueles anjos falaram com ela palavras, irmãos, que acalmaram o coração de Maria Madalena. Olha o poder da ressurreição de Cristo. Olha, meu irmão, como Jesus é maravilhoso. Ele tinha dito: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser sepultado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Saibam disso, eu vou ressuscitar. Infelizmente, eles não creram. Os apóstolos não creram, os discípulos que andavam com Cristo não creram. Por quê, irmãos? Porque eles ainda não tinham alcançado essa dimensão espiritual de que Cristo Jesus, apesar de estar como homem, mas ele é Deus. Então os anjos chegaram e disseram para ela: olha, não chore não, não fique chorando, ele já ressuscitou. Em outras palavras, irmãos, agora eu fazendo uma análise disso, a gente fica a pensar. Os anjos dizendo assim, como se aquela conversa dos anjos com ela, vamos imaginar uma conversa dos anjos com ela: Maria Madalena, você esqueceu do que ele disse? Você não lembra que ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia? E isso começou a acalmar o coração dela. Irmãos, ela foi a primeira, olha que recompensa. Depois de conversar com os anjos, ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Ela viu e ouviu a voz do nosso Senhor. Oh, coisa linda, irmãos. Eu imagino isso, irmãos, tem hora que a gente fica o pensamento da gente vai longe. Eu fico imaginando esse momento, né? Quando Maria ouve a voz de Jesus. Ela estava ali, ela tinha na cabeça dela e na imagem, as imagens que ela tinha era de Jesus ter sido morto, crucificado na cruz. Ela não tinha outra imagem. Mas então ela ouve a voz de Cristo. Irmãos, a voz de Cristo é suave. A voz de Cristo é maravilhosa. Ele fala conosco. Ele continua dizendo para nós: eu vivo e vivo eternamente. É por isso, irmãos, que nós devemos crer. Mas crer mesmo, sem duvidar de nada do que a palavra de Deus nos diz. Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E isso já foi comprovado. O túmulo de Jesus, muitas pessoas, muitos cientistas já foram atrás. E fizeram lá o que puderam fazer. E não encontraram nenhum vestígio de algum corpo que ali pudesse estar. E não encontrariam e nem vão encontrar, porque Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Como foi na manhã do primeiro dia de Páscoa, assim será enquanto a igreja permanecer aqui na terra. Nós hoje, irmãos, nós estamos agora celebrando a ressurreição de Cristo. Há um hino que diz: eis morto o Salvador na sepultura.
mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte em seu poder. Oh, mas como isso é glorioso! Todos os servos de Deus, e a gente vê, irmãos, que há uma dificuldade nos servos do Senhor ter o mesmo grau de fé, ou esperança, ou reconhecimento, ou conhecimento, ou coragem, ou sabedoria para agir com fé, com segurança, com esperança, com sabedoria, dizendo: Jesus Cristo ressuscitou. Eu não vou temer a nada. Ele venceu a morte, irmãos. Guarda isso no teu coração. Ele venceu a morte. Ele venceu as trevas. Ele venceu o inferno. Ele venceu a tudo. E ele ressuscitou. A morte lutou com todas as suas forças para deixá-lo lá no túmulo. Não pense, irmãos, que a morte não lutou, ela lutou. Foi uma guerra violenta. O diabo fez de tudo. Mas Jesus ressuscitou. Porque nada poderia segurá-lo ali no túmulo. Oh, glória a Deus. E ele ressuscitou para dizer para eu e você: você tem a garantia da vida eterna. Se você crê na minha palavra. Se você crê no sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário. É certo, irmãos, que aqueles que amam a Cristo e que abrem seu coração e têm seu coração voltado para amar a Cristo fielmente, com todas as suas forças, vão gozar de maior comunhão com Ele. Não tenha dúvida. Quanto mais nós amarmos, quanto mais nós fizermos e vivermos segundo o que Jesus nos deixou, mais nós teremos profunda comunhão com Ele. Porque Jesus é conosco, meu irmão. Jesus, Ele mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está aqui conosco agora, porque nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Ele está na sua casa com você, porque você aí está reunido com a sua família em nome de Jesus. Então veja, Ele vive e Ele está conosco. Isso é a preciosidade, a maravilha da ressurreição de Cristo. Ele vive. Irmãos, conhecer a Cristo é bom, mas saber que o conhecemos é muito melhor. Olha o que Jó disse. Jó disse assim: eu conheci apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço como tu és. Então, conhecer a Cristo, eu sei que Cristo deu a vida por mim, eu sei que foi na cruz para perdoar meus pecados, eu sei que Ele ressuscitou. Isso é conhecer a Cristo de uma maneira apenas aqui, na minha mente. Mas outra coisa é eu saber no meu espírito que eu conheço a Cristo. Para dizer que conhece a Cristo é necessário que tenha intimidade com Ele. E é essa intimidade que Jesus quer que tenhamos diariamente com Ele. Porque Ele vive e Ele está conosco e vive conosco. Medos e tristezas, irmãos, muitas vezes são desnecessários na nossa caminhada cristã. Às vezes a gente tem medo, e eu não estou dizendo desse receio natural que o homem tem. Tem coisas que a gente fica com receio, fica com medo, um certo medo, porque nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos dependentes de Cristo. Então, o ser humano, por natureza, ele tem medo, não é esse medo. Isso é natural, é uma coisa que você tem receio naturalmente. Mas é aquele medo desnecessário. Esse medo é a falta de confiança. Esse medo só existe pela falta de confiança na palavra de Deus. Então, esse medo e tristeza, muitas vezes, que chega a abater pessoas que são salvas, que são servas de Cristo, ele é desnecessário.
quando nós entendemos que Jesus é conosco. Quando nós cremos piamente que Jesus é conosco. Então, a gente crê nisso, não, o Senhor é comigo. Ah, mas a situação é difícil, mas o Senhor é comigo. Está complicado que eu não sei que saída eu vou ter, mas Jesus é comigo. É por isso que o salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por causa disso, o salmista tinha certeza que Deus era com ele, e estava com ele, e andava com ele. Então, ele podia dizer, nada me faltará. Isso não quer dizer que não tinha luta, que não tinha dificuldade, que não tinha situações complicadas que apareceriam. Jesus também não disse que nós não passaríamos por problemas ou dificuldades aqui. Jesus disse que Ele estaria conosco e está conosco todos os dias. Então, Maria Madalena estava parada ali, no sepulcro, chorando. Ela chorou quando os anjos falaram com ela e quando o nosso Senhor falou com ela. Veja bem, ela continuava chorando. E o fardo de sua queixa era sempre o mesmo. Qual era a queixa dela? Eles levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Essa era a queixa de Maria Madalena. E por isso ela estava chorando, por causa do corpo carnal de Jesus. E o fardo era esse. No entanto, durante todo esse tempo, irmãos, o mestre ressuscitado estava perto dela. Ela se queixando porque pegaram o corpo de Jesus, levaram, esconderam e ela não sabia onde tinham colocado. E Jesus perto dela. Ali, ó, ressuscitado, olhando para ela. E ela não conseguia enxergar isso. Isso parece muito, irmãos, com aquilo que aconteceu com Agar, lá no deserto. Os irmãos lembram? Agar estava lá com seu filho Ismael, e caminhando no deserto, e deixou seu filho do outro lado, o menino já com fome, ela não tinha água, com sede, e o menino já quase morrendo. Ela deixou o menino lá no lugar, um espaço longe dela, para ela não ver o menino morrendo. E clamou a Deus. Deus disse, olha, perto de ti a água está aí, ó. Está perto de ti aí a água. E tu não consegue ver? Do mesmo jeito, Maria Madalena estava vendo Jesus perto dela, mas não conseguia vê-lo. Enxergar a Jesus, que coisa, né, irmãos? Quantas vezes, irmãos? Muitas vezes vemos apenas o jardineiro. O que Madalena estava vendo perto dela ali? O jardineiro. Achando que Jesus era o jardineiro. Quantas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vivemos uma tristeza e uma angústia muito forte na nossa vida, apenas porque estamos vendo o jardineiro, ao invés de vermos Cristo Jesus. Nosso foco, irmãos, se nós não tivermos cuidado, é vermos apenas aquilo que os nossos olhos humanos conseguem ver. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui com essa passagem de Madalena é que nós devemos ver muito além do que é o físico, do que é o carnal, do que é o natural. Muito além disso. É ver Cristo acima das dificuldades. É ver Cristo acima da doença, acima da luta, acima de tudo. É ver Cristo. Isso é enxergar espiritualmente a Jesus. Isso não vê mais aqui apenas o que é terreno. É o que Jesus disse na sua oração sacerdotal. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. Pronto. Então, amados, nós que somos salvos, aquele que é salvo pelo poder do sangue de Cristo, já é cidadão do céu. E já está assentado nos lugares celestiais. Pastor, mas isso, humanamente falando, parece uma loucura isso. Ué, mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, diz o quê? Que a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, irmãos, nós temos que enxergar além do natural, além do carnal. Maria Madalena, ela só estava conseguindo ver o que era carnal, só o corpo carnal de Jesus. Mas Jesus estava perto dela e
era para olhar e ver Jesus e reconhecer a Cristo. Se nós não tivermos cuidado, a nossa visão vai ficar todo o tempo fechada, e vendo só o que é natural. Não nos guiemos só pelo que vemos, irmãos. Nós nos guiamos por aquilo que nós não vemos, é pela fé. A fé é isso, é enxergar além daquilo que é natural. Porque se eu exercitar a minha fé só vendo o que é natural, eu não estou exercitando fé nenhuma, meu irmão. Quantas vezes ficamos ansiosos quando não há motivo para a ansiedade? Quantas vezes? Maria Madalena estava ansiosa ali, junto ao sepulcro de Cristo, por causa do corpo de Cristo. Quantas vezes lamentamos a ausência de coisas que na realidade estão ao nosso alcance? Vamos orar por mais fé, irmãos, e paciência, e permitir mais tempo para o pleno desenvolvimento dos propósitos de Deus. Olha só, irmãos, Jacó, ele disse uma frase quando ele estava passando toda aquela aflição, luta e angústia que os irmãos conhecem, que está lá em Gênesis, na história de Jacó, tanto quanto depois da sua luta com seu irmão, da dificuldade que vivenciou com o irmão, que fugiu e tudo, aquela guerra entre eles dois, e depois quando veio, depois com seus filhos e tudo aquilo que nós sabemos da vida de Jacó, ele disse essa frase: todas estas coisas estão contra mim. Agora, o que aconteceu é que ele viveu para agradecer a Deus por tudo o que havia acontecido. Olha só, Deus o tirou lá de onde ele estava, ele veio, saiu de junto do seu sogro Labão, veio, chegou, se reconciliou com seu irmão, houve a reconciliação dos dois, depois ele teve a sua família, passou por toda aquela angústia da fome na terra em aqueles 7 anos, seu filho foi governador do Egito, ele viu a vitória de Deus, Deus supriu a sua necessidade em todos os momentos, e ele em nenhum momento Deus o deixou sozinho. Olha que coisa, Jesus, meus irmãos, ele nunca nos deixa sozinhos. Nunca. Saiba disso. Se Maria tivesse encontrado o selo da tumba intacto, se ela tivesse visto aquele selo que era colocado ali na tumba, ali no sepulcro, com a marca do rei, ela realmente tinha razão de sobra para chorar. Porque Jesus não havia ressuscitado. Aí sim, tinha razão para chorar. A própria ausência do corpo que fez Maria Madalena chorar foi motivo de alegria para si e para toda a humanidade. Ó irmãos, nós poderíamos chorar muito e estaríamos chorando muito se o túmulo ainda estivesse lacrado. Se tivessem encontrado o corpo lá, ou se tivessem hoje encontrado vestígios do corpo, aí nós teríamos razões de sobra para chorar. Mas nós temos razões de sobra para nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque Ele não está no túmulo, oh glória a Deus. Ele não está lá. Ele vive e vive para todo sempre. O que os pensamentos terrenos, irmãos, a respeito de Cristo podem fazer na mente de um verdadeiro servo de Cristo? O que esses pensamentos podem fazer? A surpresa e a reação de grande tristeza por não saber onde o corpo de Jesus estava, logo depois de ter o seu ser inundado de grande alegria pela presença de Cristo, foi mais do que a mente de Maria Madalena poderia suportar. Foi muito mais. A mente dela não tinha condições de raciocinar e suportar isso. Ela numa tristeza imensa por causa do corpo de Cristo, mas aí então ela ouve a voz de Cristo, a presença de Cristo, o próprio Senhor falando com ela. Isso foi a mente dela, disse assim: meu Senhor, o que é isso? Eu não consigo alcançar isso. É isso, meus irmãos, que nós precisamos ter no nosso coração firme. Sabe o que é?
é que as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. A mente humana não tem condições de discernir aquilo que é espiritual. Por isso que Maria Madalena não aguentou. Ela foi demais para ela. Meu Deus, é o Senhor. É altamente provável, irmãos, que ela se jogou aos pés do nosso Senhor e demonstrou um sentimento profundo, mas humano. Muito parecido com alguém que pensava que tudo deveria estar certo se ela tivesse a presença corporal do nosso Senhor ali. E tudo estaria errado com a sua ausência corporal, ou seja, seu corpo. Estava tudo certo se ela encontrasse o corpo de Cristo. Estava tudo errado porque ela não tinha encontrado. E por isso ela gritou. Por isso que a mente dela entrou mesmo, vamos dizer, em parafuso nessa hora. Mestre, quando ela ouviu a voz de Jesus, disse assim, Maria, ela olhou para Jesus e disse, mestre, aí ela não aguentou. Ela caiu aos pés de Jesus. O poder da voz de Cristo, nem o Getsemane, meu irmão, nem a cruz, nem a sepultura a haviam alterado. A voz é a mesma. A voz de Cristo que nos chama a cada dia. A voz de Cristo que fala conosco. O Getsemane na agonia, naquela dor, aonde seu suor tornou-se em sangue. Ele sabia o que ele ia viver. Isso não mudou a voz de Cristo, não alterou o timbre da voz do Mestre. A cruz também não, por tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou na cruz, tudo que sofreu, isso não mudou a voz de Cristo. Em hipótese alguma, a sepultura ficou lá 3 dias, também não mudou a voz de Cristo. A voz é a mesma que chamou Maria, é a mesma que chama Geraldo, é a mesma que chama você, é a mesma que diz, eu amo você, eu cuido de você, eu continuo com você, eu não te abandono, eu não te deixo em momento nenhum. É a mesma voz. Essa voz suave, meiga, mansa, agradável, poderosa, que faz o inferno tremer quando o nome de Jesus é citado. Olha, meu irmão, que coisa tremenda. Quando o nome de Jesus é citado, o inferno treme as suas bases porque sabe quem é Jesus. Essa mesma voz maravilhosa fala conosco, fala com você. Mas aí Maria Madalena tenta, cai aos seus pés, fica ali chorando, abraçada. Jesus disse, Maria, eu ainda não subi para o meu Pai. Calma, faz uma coisa, vai fazer uma missão que eu vou incumbir você de fazer. Vai e avisa aos meus irmãos. Avisa aos meus irmãos que eu ressuscitei. Vai lá, Maria. Porque, olha, Pedro e João viram o sepulcro vazio, mas eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Maria Madalena saiu, foi fazer a sua missão, foi cumprir a ordem de Cristo, chegou para os discípulos e disse, olha, Jesus ressuscitou. Como assim? Eu imagino Pedro e João dizer, como assim, Maria? Como é que você está dizendo que Jesus ressuscitou? Nós estivemos lá, nós vimos o túmulo, mas ninguém viu, ele não apareceu, nem nós não vimos nada que dissesse que ele ressuscitou. Como é que você está dizendo? Espera aí. Eu estou dizendo que ele ressuscitou porque eu o vi. Ele falou comigo. Imagine, irmãos. Pense nos sentimentos dos outros. Jesus falou para ela e disse assim, Maria, vai lá e avisa e pensa no sentimento dos outros, quando ouvirem que eu ressuscitei. Irmãos, a atitude de Maria Madalena é um indicativo para nós, que somos servos de Cristo, estarmos muito atentos para não nos deixar levar por sentimentos mais humanos do que espirituais. A atitude, eu vou repetir isso aqui, a atitude de Maria Madalena é um indicativo para nós, os servos de Cristo, estarmos muito atentos para não nos deixar levar por sentimentos
mais humanos do que espirituais. Em todas as épocas tem havido uma tendência a exagerar a presença do corpo de Cristo e a esquecer que Ele é Deus sobre nós, sobre todos, sobre tudo. E Ele é abençoado e abençoa para sempre. Assim como também ele veio aqui como homem. Romanos 9:5 trata sobre isso. Vamos nos contentar em ter Cristo habitando em nossos corações, pela fé. Você está contente, meu irmão, por Jesus habitar em seu coração? Eu vivo contente. Eu vivo, não é? Eu imagino quando aquela serva de Deus compôs aquele hino, vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Eu imagino como essa serva de Deus estava. Ela estava vivenciando a presença de Cristo na sua vida. Cristo ressuscitado na sua vida. Isso é fé. Isso a gente vive pela fé. E entendermos, amados, que Ele está no nosso meio sempre. Ele está conosco sempre. Aonde quer que estejamos, que o seu nome seja glorificado. Aonde quer que estejamos reunidos no seu nome, ali Ele está no nosso meio. Irmãos, o que realmente precisamos não é o corpo de Cristo literal, mas é o Espírito do Senhor. Quão gentil, irmãos, e graciosamente, nosso Senhor fala de seus discípulos. Agora, vamos para uma outra parte agora. Olha como foi que Jesus falou a respeito dos seus discípulos. Agora, vamos lá, vamos fazer aqui uma retrospectiva rapidinha. Quando Jesus foi para o jardim, lá no Jardim das Oliveiras, lá onde ele estava, ali ele foi traído por Judas, foi preso, e a Bíblia diz que os discípulos o seguiam de longe. Você vê que já começaram a se afastar de Jesus. Pedro, que era mais impulsivo, estava mais perto. E aí levaram para ser julgado. E ali, os irmãos já sabem, todo tipo de escárnio, de zombaria, de tudo. Quando chegou lá para o julgamento, os discípulos, foram embora. Ficaram com medo, deixaram Jesus sozinho. Pedro está lá por perto, ali ainda no pátio, e negou a Jesus, como os irmãos já sabem. Então Jesus ficou só. Todos o abandonaram. Não tinha mais a companhia de nenhum dos seus apóstolos. Todos com medo fugiram. E então Jesus vai à cruz, morre, no terceiro dia ressuscita. Agora olha só como foi que ele disse para Madalena falar para os seus apóstolos. Jesus, de maneira graciosa, fala para Madalena levar uma mensagem aos seus apóstolos, e ele chama os seus apóstolos de irmãos. Vai e avisa aos meus irmãos. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é muito gracioso, é pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo. Tudo. Em outras palavras, Jesus disse assim, olha, diga para eles que está tudo perdoado, que está tudo esquecido, que eu sei que as dificuldades que eles enfrentaram foi muito complicado, na minha morte e tudo, que eles me abandonaram, mas eu não estou aborrecido com isso. Pelo contrário, a minha graça é suficiente para anular todas essas coisas. Já estão perdoados, viu? Já foi esquecido o que aconteceu. Salmo 107, 13 e 14 diz que se Deus fosse nos julgar pelas nossas iniquidades, nós estávamos perdidos. Então, Ele não nos julga pelos nossos erros. Os nossos erros, Ele diz, eu perdoo vocês. Agora eu preciso entender que preciso pedir perdão ao Senhor quando erro, quando falho, quando peco.
Ao tratar com amor os discípulos que erraram quando fugiram com medo, assim também tratará. Presta atenção nisso. Assim também tratará com todos os que creem e o amam, até que volte. E olha, meu irmão, que a volta de Jesus está próxima. Você sabe disso. A volta de Jesus está muito próxima. Eu vou, se Deus nos der condição, eu vou tratar disso aqui também. Sobre a volta de Cristo com os irmãos. Para ver o que a Bíblia está dizendo. E nós vemos agora, contextualizar com o que está aqui. Que nós estamos vendo. Não somente isso. Essas coisas estão acontecendo, mas muitas outras coisas. Então, até que ele volte, meu irmão, nós precisamos estar atentos, crendo, amando, servindo ao Senhor Jesus. Se vacilarmos na nossa fé, João escrevendo, ele diz, nós temos um advogado junto ao Pai. Se houver um acidente e um vacilo da nossa parte, e nós falharmos e errarmos por alguma razão, pelas nossas fragilidades, ele nos levantará. Ele pega na nossa mão e nos levanta. E nos guiará, trazendo-nos de volta para junto de si. Como fez com Pedro. Lembra? Então, meu irmão, Jesus ensinou como devemos agir com piedade. Cristo se identificou misericordiosamente com seus discípulos. O Senhor se identifica conosco, para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Isso é identificação. Isso é comunhão. Isso é Ele viver em nós. E Ele diz aos seus discípulos, Ele diz para Madalena falar para os seus discípulos, diz para eles que eu ressuscitei e que eles me encontrem, porque o meu Pai, e é o Pai deles também. É o meu Pai e o Pai deles. Diz isso para eles, que está perdoado, que está esquecido, e que eu volto para o Pai, que é o Pai deles também. O alvo, que é o céu, era a direção que seus discípulos deveriam tomar. Assim como todos que o servem, assim como nós que o servimos. Qual é o alvo? É o céu. A direção que nós devemos tomar é esta. E Jesus disse assim, olhem para o céu, olhem para as alturas, olhem para o Senhor. Quando Jesus está dizendo olhem, não está dizendo que eu veja o firmamento, está dizendo que eu olhe espiritualmente para as coisas de Deus, para Ele que está conosco. Ele disse, eu vou para o Pai. Então vocês cada dia procurem viver da maneira como eu vivi. E vocês procurem as coisas que são do alto, ou seja, que são de Deus, que são do Espírito Santo. E nós temos todo esse ensinamento na palavra de Deus. Tudo está aqui, irmãos. Quando você quiser qualquer coisa, querido, veja o que a Bíblia diz a respeito. Veja. Antes de qualquer dedução, antes, se você ouviu alguma coisa que não bateu bem, que chocou você, antes de fazer qualquer julgamento, antes de fazer qualquer coisa, dizer qualquer palavra, diga assim, eu vou ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque o que a Bíblia disser é o que eu vou guardar. Se a Bíblia não diz, a Bíblia não confirma isso, a Bíblia não afirma isso, então eu não vou dizer nada, mas também eu não vou aceitar isso para mim. Porque a própria palavra diz assim, examine a todas as coisas e retenha somente aquilo que é bom. Pronto, examine. Irmãos, esse é o alvo, é o céu. E nós devemos caminhar a caminhada cristã voltados para as coisas do Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui na terra por um período, uma passagem pela terra. Mas a nossa pátria, aleluia, a nossa pátria
é o céu. A nossa pátria humana é o Brasil, mas o Brasil vai passar um dia, vai acabar um dia. Pode ter certeza disso, porque a Bíblia diz que todas as coisas acabarão, tudo passará. Então, mas a nossa pátria celestial, essa nunca vai passar, essa não vai se acabar. E a Bíblia diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a direção certa que devemos ter na vida cristã, irmãos. É olhar para Jesus. A ordem Jesus deu. Ele nos deu a ordem. Qual foi a ordem? Vá e faça discípulos de todas as nações. Vá, anuncie. Foi isso que Jesus disse para os seus apóstolos. Façam isso. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Em outras palavras, Jesus está dizendo 3 coisas tremendas aqui. A primeira, creia somente em mim. Viva sustentado pela fé que você tem em mim. Segundo, creia que a minha palavra é a verdade, que não falha, que não tem mentira nela, é só verdade. Creia nisso e viva de acordo com o que nela está escrito. Terceira coisa, vá e faça discípulos. Anuncie. Foi o que os discípulos fizeram. Logo após Jesus ser assunto aos céus, eles ficaram em Jerusalém esperando pela promessa que Jesus tinha dito, fiquem aí até que o Espírito Santo venha. E eles ficaram. Após a descida do Espírito Santo, esses apóstolos saíram, irmãos, como verdadeiros gigantes na fé, anunciando a Cristo. Para eles não tinha mais nenhum problema morrer e viver até o tempo que era para viver, ser morto, ser crucificado, ser cortado ao meio, ser decapitado, ser escarnecido, ser preso, chicoteado. Isso não importava mais para eles, sabe por quê? Porque a visão deles estava no céu. Eles estavam olhando para Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12 diz, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eles olhavam somente para Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Essa é a maneira certa de nós vivermos. Olhando para Jesus, firmados com a nossa fé nele, crendo fielmente na palavra de Deus e não duvidando porque ela é a verdade, vivenciando o que nela está escrito e fazendo discípulos. Faça discípulo na sua casa, faça discípulo do seu vizinho, faça discípulo do seu amigo, vá fazer discípulos. Porque eu vou te dizer, meu irmão, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Quando nós não sabemos, mas vai. Então a nossa tarefa é fazer discípulos. Jesus Cristo disse, ide, trabalhe, faça discípulos. Querido, eu quero agradecer a Deus por poder ter trazido essa meditação nesta manhã. E que eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no teu coração. Porque ele falou profundamente ao meu, irmãos, nesse texto. E como eu sei que é o Espírito de Deus que vai falando aos nossos corações, eu tenho certeza que a obra é Ele que faz também, é o Espírito Santo. Eu, como instrumento de Deus, passei a você aquilo que Ele me entregou para passar. E eu fiz isso com muito amor e alegria e fé na palavra de Deus. E eu quero, meu irmão, te convidar para hoje, às 18 horas, você está aí, você vai estar na sua casa, para nós juntos. Se você tem uma sala de vídeo, faça. Convide essas pessoas para ouvirem a palavra. Quanto mais pessoas ouvirem, nós estamos agora como, irmão? Nós estamos fazendo discípulos, queremos fazer discípulos, e a maneira é essa que nós estamos tendo, então é assim que nós vamos fazer discípulos. É você ligando para a pessoa, ou mandando uma mensagem, ou mandando um versículo bíblico. Eu fico muito feliz com os irmãos que todos os dias mandam uma mensagem, mandam um texto bíblico,
não é uma meditação da palavra de Deus, isso é ótimo. Faça isso com seu amigo, faça isso com o seu vizinho, faça isso com o seu colega de trabalho, enfim. É a ordem de Cristo. Vá e faça discípulo. Nós vamos continuar fazendo discípulo. Então hoje, às 18 horas, nós estaremos lá no templo, a live vai ser lá do templo. Nós estaremos lá, irmãos, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar você poderosamente. Poderosamente. A bênção de Deus vai ser tremenda. Hoje eu tenho certeza que você foi edificado. Porque quem faz esta obra é o Espírito Santo. E ele já fez na sua vida. Então agora eu queria convidar você para que você com a sua família, onde você estiver aqui, para nós orarmos e agradecermos a Deus pelo que Ele fez conosco. E orarmos também pelas pessoas que estão enfermas. Não esqueçamos daqueles que estão enfermos. Não esqueçamos das pessoas que estão hospitalizadas, das que estão sofrendo com essa enfermidade. Não esqueçamos, irmãos, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo Senhor ter falado conosco nesta manhã, dessa maneira tão preciosa, tão boa, tão agradável, tão profunda. Ó maravilhoso Espírito Santo, é o Senhor que faz isso. Eu louvo ao Senhor, pelo Senhor nos dar esse privilégio. Senhor, agora que cada família está aí, na Tua presença, orando, falando contigo. E juntos nós estamos fazendo isso que a Tua palavra nos ensina. Queremos nesta hora, nesta unidade, apesar da distância, nós queremos, Senhor, clamar por aqueles que estão enfermos. Todos os que estão enfermos, Senhor. Que eles sejam tocados pela Tua mão poderosa, com o Teu poder disponível, para que sejam curados. Senhor, os que estão nos hospitais, com essa enfermidade e com outras enfermidades também. Toca, Senhor, na vida destas pessoas e restaura-lhes a saúde. Não somente aqui no Brasil. Senhor, em nome de Jesus, esta pandemia não vai fazer estragos enormes nessa nação, porque o Senhor não vai permitir. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já está agindo poderosamente aqui no Brasil. Querido Senhor, mas nós não estamos te clamando somente pelo Brasil. Nós estamos te clamando por todas as nações, porque todas as nações estão sofrendo terrivelmente por causa desta enfermidade, desse vírus. Ó Senhor, tem misericórdia. Coloca o Teu poder à disposição cada vez mais de todos eles. Toca, aonde estiver, no leito, está lá, quem sabe entubado nesta hora. Senhor, talvez ele não esteja nem ouvindo, nem vendo nada, mas toca na sua vida com o Teu poder, Senhor. E restaura a saúde destas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, porque nós cremos que o Senhor faz. Para a Tua glória e honra, Senhor, nós oramos com muita alegria nos nossos corações. Amém e amém. Querido, um abraço para você. Eu não estou conseguindo chegar perto de você, mas um abraço para você. Que o Senhor te abençoe. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo nessa live fora do Brasil, em outras cidades do Brasil. Um abraço para você, meu amado, que está nos assistindo, que tem assistido essas lives. Que o Senhor te abençoe abundantemente cada dia da tua vida. Amém.